Olá, amigos prevencionistas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você, amigo ou amiga prevencionista, esteja assistindo esse vídeo. É uma grande satisfação, gente, estar aqui novamente com vocês nesse treinamento complementando a NT13, tá? Gente, eu sou o Marcos Chagas, fundador da Tetraedro RJ, empresa especializada em oferecer soluções na área de saúde, segurança e meio ambiente, ok? Gente, hoje daremos continuidade sobre o nosso estudo da NT13, tá? Do grupo 1, que fala sobre os símbolos gráficos para projetos de segurança contra incêndio e pânico, tá? E agora complementando com as diretrizes do aditamento 1 de 2025, ok? Gente, a modernização dos processos administrativos é uma das principais metas do Corpo de Bombeiros do Estado aqui do Rio de Janeiro, ok? E o aditamento administrativo 1 de 2025 representa um passo significativo nessa direção, tá? Ao instituir o formato híbrido da análise de projetos de segurança contra incêndio e pânico, ok? Essa mudança, gente, ela une o meio impresso ao digital, tá? Garantindo maior agilidade, rastreabilidade na tramitação desses processos, ok? Obviamente, sem abrir mão da qualidade técnica e da segurança. Vamos ter uma participação especial. Hoje é dia 19 de outubro, estou gravando aqui nesse domingão. Então, assim, como é um treinamentozinho bem curtinho, vamos ter a participação especial aqui de mais um profissional da prevenção. Dá um oi aí para a turma. Oi. Então, assim, gente, esse treinamento, como eu falei, tem o objetivo apresentar de forma clara, objetiva, as diretrizes, prazos e procedimentos, tá? Definidos pelo aditamento 1 de 2025, abordando desde a fase do envio dos arquivos digitais até os padrões gráficos obrigatórios, incluindo o uso correto das cores nos projetos técnicos, ok? Então, gente, compreender e aplicar essas diretrizes vai facilitar bastante o dia a dia de você profissional, ok? Principalmente você profissional projetista, tá? Gente, então vamos lá. Gente, como eu falo em todos os vídeos, tá? Eu não paro o vídeo por causa de família, né? Filhos. Obviamente, eu acho que isso demonstra até o dia a dia, né, do profissional, que é corrido, né? Muitas das vezes é o tempo que nós temos para passar esse conteúdo para vocês, então, hora ou outra, vocês vão observar meu filho, esposa, filha, vindo aqui e eu não vou parar, tá? Vou dar continuidade e, obviamente, eu sempre abro para perguntas e tudo mais. Se alguma coisa não ficou explicada, eu sempre garanto, né, que a informação chegue posteriormente para você de maneira assertiva, tá? Então vamos lá, gente. Nesse treinamento, vamos falar especificamente do aditamento administrativo 1 de 2025, tá? Que ele tratou da implementação do formato híbrido, tá? E por que eu digo tratou, né? Porque assim, gente, ele já vigora, né? A última etapa dele foi em julho e eu estou fazendo esse vídeo em outubro. Então, assim, vou fazer só uma cronologia para o profissional entender como funcionou esse faseamento, ok? E essa implementação, gente, é justamente para análise de projetos, tá, de segurança contra incêndio e pânico, ok? De maneira breve, bem resumidinha, eu vou fazer uma introdução básica, como eu sempre faço, vou falar o que é o formato híbrido, o cronograma, né, obviamente. Hoje, em outubro, já o faseamento já está em execução, tá? Falar um pouquinho da documentação digital, né? Dos requisitos do arquivo DWG, enfim. Documentação impressa, procedimentos para o upload, tá? E requisitos técnicos e a verificação. Joia? Gente, falando o que é o aditamento 1 de 2025, gente, a definição básica é o novo aditamento do CBMERG que regulamenta a apresentação de projetos de segurança de incêndio e pânico em formato híbrido. E o que seria isso, gente? Seria o quê? Tanto o meio digital, né? O formato híbrido ele foi o quê? Uma transição faseada, né? Uma transição gradual que visou o atendimento 100% digital, né, a implantação de projetos 100% digital de segurança, né, contra incêndio e pânico. Ou seja, hoje mudou a forma como você vai apresentar o seu projeto, tá? De maneira bem resumidinha. Isso, obviamente, trazendo maior agilidade, transparência e organização, tá, gente?
E assim, formato híbrido, de maneira resumida também. A nossa ideia aqui não é desmiuçar o aditamento, ok? A nossa ideia aqui, como eu falei, é compreender no que tange a NT13, conforme já feito num treinamento anterior, tá? O que eu, profissional, preciso apresentar, precisava, né, no caso, mas o que eu, profissional, preciso apresentar? Hoje, uma via somente aqui, eu estou com um laserzinho, não sei se todos estão conseguindo ver, em formato digital do arquivo DWG, né? O upload via portal do requerente, um único arquivo, tá? Com todas as pranchas, tá? Incluindo o quadro e o resumo obrigatório. Mas nessa fase, nesse faseamento anterior, você apresentava uma via, tá? Do formato impresso, no ato da abertura do processo, o projeto completo impresso, assinado pelo profissional técnico, tá? Então, assim, gente, esse prazo obrigatório, né, de um dia, o arquivo ele deve ser enviado um dia após a abertura do processo, tá? Desde a fase inicial até agora. Então, assim, como foi esse cronograma de implementação, gente? Em 10 de março de 2025 foi o formato híbrido facultativo, para as empresas profissionais tentarem se enquadrarem, né? Acabar equalizando ali o como vai ser feito, o como iria ser feito, né? Então, o start desse sistema híbrido foi em 10 de março de 2025, sendo facultado, né, ao profissional, tá? Aplicável aos processos sobre a atribuição da DGST, tá? Na primeira fase. Em 14 de abril de 2025, o formato híbrido, gente, ele se tornou obrigatório, ok? Aplicável também aos processos de atribuição da DGST, ok? E o que acontece? Em 1º de julho de 2025, se tornou obrigatório a aplicação aos projetos da DGST e SST, tá? Lembrando aqui, gente, que a ideia não é falar do faseamento, né? Mas, porque agora já é obrigatório, tá? Então, gente, documentação digital. Quais são os requisitos? Eu poderia encerrar esse treinamento aqui, mas eu vou fazer questão de abrir um projeto para vocês observarem o que esse projeto tem que ter, ok? O envio, gente, um único arquivo, tá? Com a extensão DWG, tá? Todas as pranchas reunidas em um só arquivo e medidas de segurança completa, tá? E o quadro resumo obrigatório da NT13 que falamos no treinamento anterior, joia? Então, assim, não tem muito mistério, tá? Depois eu vou falar aqui o portal do requerente, tá? Gente, entrando em padronização de cores de segurança, ainda tem muito profissional submetendo os projetos ao CBMERG de qualquer maneira. Quando você for fazer o seu desenho técnico, existe agora uma padronização, né, para cada sistema. Ou seja, a cor vermelha, gente, ela faz menção e referência no projeto a extintores e sistemas de extinção, ok? Cor vermelha, aparelhos portáteis e sistemas fixos, né, de extinção, tá? Verde é só assimilar a placa de saída de emergência, rota de fuga, enfim. Ela faz referência à sinalização de orientação e salvamento, ok? A iluminação emergencial, ela é expressada na cor azul, tá? A detecção e alarme de incêndio na cor roxa e a laranja. Todas as demais símbolos, todas as demais simbologias da NT13, ok? Isso de maneira resumida, tá? Gente, documentação impressa, o que permanece? Os demais documentos obrigatórios, certamente, devem ser apresentados no formato impresso, conforme disposto nas seções 5.3 e 5.4 da NT101. Também passamos um treinamento completo onde falamos sobre isso aqui, tá? Assinatura necessária, profissional técnico, apenas o profissional técnico responsável precisa assinar a via impressa do PSIP, tá? Conforme o item 5.3.12 da NT11. Não vamos nos ater ao item. Quem tiver curiosidade, assiste aqui o treinamento anterior, tá? Que eu falo isso bem explicadinho.
que vai estar lá. E na dúvida, consulte, né, no site da DGST a própria nota técnica para poder você estar interpretando esse item, ok? Assinaturas que foram dispensadas, gente. Responsável legal da edificação, profissional que realizou o levantamento arquitetônico e autor do projeto arquitetônico, junto com o responsável pela execução, no caso da obra, tá? Gente, procedimento para o upload. Acessei o portal do CBMerge. Aqui, gente, eu não gosto que vocês se prendam somente ao linkzinho. Na descrição eu vou deixar o link, ok? Que é o www.cbmerge.gov.br/para o cidadão, dessa forma que está escrito aqui, /regularização, ok? Navegando pelo sistema, você vai clicar no portal do requerente, consulta de processos e vai estar realizando o upload dos arquivos, tá? E o prazo obrigatório, gente, abriu o processo, um dia útil após a abertura desse processo, você tem que estar enviando em um arquivo só todos os projetos, tá? Gente, os requisitos técnicos, voltando para isso massificar em nossa mente, se eu fizesse só o recorte aqui, gente, dei essa parte azulzinha, ó, que eu estou circulando, já estaria bem explicado, né, o que o projeto hoje de segurança contra incêndio e pânico teria que ter, tá? Os carimbos obrigatórios em todas as pranchas, isso aí é inerente do Corpo de Bombeiros, tá? Isso aí é em âmbito nacional, tá? O nome do responsável legal da edificação, número de registro profissional, nome da empresa, nome completo do responsável técnico, cadastro do CBMerge quando aplicável e responsável pela arquitetura, tá? Isso aí, estamos falando de projeto, ok? A padronização de cores é obrigatória agora, o teu projeto vir com essas cores, ok? Extintores e sistemas fixos de extinção, cor vermelha, sinalização e orientação de salvamento, cor verde, iluminação de emergência azul, detecção e alarme de incêndio na cor roxa, placas e símbolos da NT 13, tudo que não for aplicável aqui, eu vou na 13 para ver o que tem que ser de cor laranja, ok? E, gente, atenção, tá? As escalas, representações gráficas, todos os outros requisitos, eles devem seguir a NT 11, que trata, né, dos processos de regularização no Corpo de Estado de Bombeiros, no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, ok? Então, assim, gente, isso eu falo quanto a organização no Model, no Paper Space, enfim, não vamos entrar aqui, mas quem quiser, vai no requisito da NT 11, tá? Gente, eu vou travar nesse slide aqui, porque como eu prometi, eu vou abrir para vocês um projeto de incêndio já com todo esse padrãozinho que eu falei aqui, ok? Então vamos lá, gente, retornando aqui, tá? Isso é um projeto que foi aprovado, tá, no CBMerge. Aqui eu vou fazer um merchanzinho rápido, tá, que é da Oliveira Arquitetura, uma empresa parceira, né? Depois eu deixo na descrição aí o endereço, tá? Para vocês, caso precisem. Se não, pode entrar em contato comigo mesmo. Esse projeto, gente, falando aqui da simbologia, né, de maneira breve, lembra que lá na simbologia tem as cores, a vermelha para aparelhos portáteis, as rotas de fuga em verde, iluminação de emergência em azul, tá? Detecção de alarmes, de incêndio, enfim, nas demais cores, é justamente isso aqui, ó, gente. Quando pegamos a simbologia, eu sei que quando tiver um triângulozinho vermelho, quando tiver um semicírculo, né, com uma seta apontando, no caso aqui eu vou falar porque já tenho isso praticamente na cabeça, tá? Um hidrante simples em abrigo, tá? A simbologia aqui, quando você abrir no projeto, ó, trazendo, não sei se está dando para todo mundo observar, é justamente isso, ó. Sistemas fixos, né, de extinção, a rede de sprinkler, representada aqui pelas linhas, o hidrante simples em abrigo, o extintor, né, ABC aqui, tá bom? Então, assim, gente, ao lado temos um sistema, né, de detecção de incêndio, tá? Representado aqui pela parte roxinha, tá? Então, assim, não vamos ver cada parte aqui, desmiuçar esse projeto como um todo, tá? Isso aí cabe ao profissional, o projetista, tá fazendo. Mas hoje,
é dessa forma que o projeto ele tem que ser apresentado, ok? Aqui, gente, não vou entrar nesse mérito, tá? Que a simbologia não é que não se aplique, seria uma outro projeto, tá? É um detalhamento ali. Então, assim, é dessa formazinha que o projeto ele tem que ser submetido ao CBMerge, ok? Isso aqui foi um projeto de uma academia, tá? Então, assim, não vou entrar no mérito de qual academia, mas esse foi um projeto técnico submetido e aprovado, ok? Então, gente, retornando aqui para fazer esse encerramento, espero que, mesmo que simples, né, eu não vou nem rotular como um treinamento, vou rotular como um complemento mesmo, uma orientação. Eu acho que ficou claro aqui, deu para aclarar, né, na cabeça de cada profissional aqui. A ideia não é criar um projeto do zero com vocês, porque isso é outro tópico para outro curso, até que não seja relacionado, né, às notas técnicas do CBMerge, ok? Gente, falando aqui da autenticidade online, tá? Qualquer cidadão ele pode estar fazendo a verificação através do portal do CBMerge. E uma mudança importante, gente, nos processos híbridos, né? No caso, agora ele não é entregue mais uma via do projeto, tá? Com chamegão, com carimbo, né? Autenticado, né? Pelo CBMerge, tá? Então, assim, só uma mudança, só para não estranharem. Se alguém for tentar submeter a aprovação, né, um projeto. E, gente, fique sempre atento, né, ao site do CBMerge para as atualizações, tá? E orientações, certamente. Então, assim, vocês provavelmente não vão lembrar, mas na NT11 eu falo que pelo menos uma vez por semana eu acesso o portal do CBMerge para verificar se tem alguma consideração, alguma alteração, alguma mudança, ok? Gente, muito obrigado pela participação. Essa orientação foi bem rapidinha, somente para complementar a NT13, tá? Porque fica aquela dúvida, né, na cabeça do profissional. Poxa, o aditamento ele fala a cor. E como é essa representação de fato em um projeto de incêndio? Conforme abri aqui com vocês, eu acho que facilitou bastante, tá? Gente, quem gostou aí, curta, compartilhe, multiplique para que outros profissionais também possam ter acesso a essa informação. E eu vou ficando por aqui. Até mais!